Salve, salve, galerinha massa cibernética! Estamos no ar com mais um podcast Papo de Garçom. Hoje temos 3 convidados, né? Cada um aí jogando em uma função, digamos assim, nesse time aqui na mesa. Hoje estamos recebendo aqui o chefe de cozinha Antônio Carlos, popularmente conhecido como Zoom, como Madrugada e assim sucessivamente. Boa noite, meu parceiro, meu irmão Zoom. Boa noite. Obrigado pelo convite de fazer parte dessa nova empreitada sua aí, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Mas é uma questão de tempo. Com vocês aqui, com certeza é sucesso. Estamos recebendo também aqui um músico de alma, meu amigo, meu parceiro aqui, Wagner Souza. Wagner _ Souza, Wagner. Wagner _ Souza Oficial. Oficial. Já tá aí a dica para você segui-lo aí no Instagram, tá? Também tem Facebook. Facebook, Wagner Souza. Perfeito, perfeito. Seja bem-vindo, meu irmão. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui, né? Maurício, a gente é amigo de longa data. Graças a Deus. Já encontrei um mestre aqui, que é o Valdir Gil. Esse cara faz de tudo. Esse é o mestre dos magos. Ele faz de tudo. Não é que é impressionante. É isso aí. E também aqui, de formiga operária, de funcionário para empreendedor, estou aqui com Ricardo Gomes, né? Um parceiro, um empreendedor aqui no Parque dos Estados. E a ideia é essa, trazer empreendedores, trazer profissionais da diversas áreas no segmento de alimentos e bebidas, e ele é profissional e empreendedor na segmentação de panificação, de padaria, confeitaria também. Ricardo, boa noite. Panificadora e confeitaria. Perfeito, perfeito. Então é isso, o nosso papo segue por aqui com esses 3 guerreiros aí na luta do dia a dia. O podcast Papo de Garçom tem essa missão de motivar pessoas, de falar sobre profissionais, falar sobre empreendedorismo, né? Mesmo porque é muito importante dar o primeiro passo, deixar de ser, né, seguidor e começar a desbravar a sua independência financeira. É importante que você tenha o seu próprio negócio, né? O mundo é capitalista e quem não corre atrás de lutar para realizar os seus sonhos, muitas vezes fica para trás. Outros já nasceram mesmo para ser formiga operária. Eu quero começar aqui com o nosso chefe Zoom. Zoom, fala pra gente de onde é o Zoom, que se chama, na verdade, Antônio Carlos. Cara, essa é uma história antiga, essa é uma história lá pro final dos anos 80. Eu, como nordestino, cheguei em São Paulo, a gente vai pra Lavoura, né? Nordestino de onde, meu querido? Salvador, Bahia. Soteropolitano, viu, gente? Salvador, Bahia. E vamos pra Lavoura e tal, completou a idade pro exército, fui pro Pirassununga. Pirassununga, o 2º Regimento de Carro de Combate. E quem tá em Pirassununga tem Cachoeira de Ema, que é próximo ali. É um local turístico ali, então tem muito rancho, as chácaras de finais de semana. Foi esse mesmo, o meu primeiro contato com uma dupla sertaneja chamada Milionário Zé Rico, do qual o Zé Rico chamava todo mundo de Zoom. Ele não chamava por nome. Ô Zoom. Acho que ele esquecia o nome das pessoas. E ficou, cara. E já são mais de 35 anos aí levando isso mundo afora. Zoom, na sua trajetória, você entrou no mundo hoteleiro, no mundo de alimentos e bebidas. Onde você teve o seu primeiro emprego nessa área? Em Pirassununga, ainda em Pirassununga, né? A gente começou ali como cozinheiro. Depois de alguns anos, fui para a Água de São Pedro e fizemos o Grande Hotel. E, cara, aí não parei mais. Vi uma oportunidade de emprego bom que dava para sobreviver. E dali foi só crescendo. Ali já vim para São Paulo, trabalhei com tempo com o Lohan, entrei na Rede Bourbon e fui inaugurando hotéis mundo afora aí, no Brasil, fora do Brasil. E, cara, é uma experiência boa. E tô aí até hoje, né? Bacana. Passando para frente aí os conhecimentos. Você trouxe aqui uma informação que ela é valiosíssima, né? A sua trajetória, ela é uma trajetória muito, muito bonita, mas você trouxe uma informação para a gente, a qual eu, pelo menos, presto muita atenção. Você disse que a sua formação foi em Água de São Pedro. Água de São Pedro hoje, para quem não sabe, é uma das maiores referências se tratando do serviço de alimentos e bebidas, de hotelaria. Você esteve lá em que ano mesmo, Zoom? Isso foi final de 88 para 89. Aqui, próximo da região Bragantina, é a maior referência, né? Eu acho que sim. Depois você só vai para São Paulo, né? Bacana. Aí tem a Morumbi, tem entre outros aí e tal. No podcast Papo de Garçom, no hotel, no bar, no restaurante, cabe música? Cabe. Tem a ver? Cabe música, cabe um vinho, cabe água, alguns aperitivos e tal. Cabe tudo. Cara. Pão.
Massa. Croissant. Então, falando de música, nós estamos trazendo aqui o Wagner Souza. Né? Wagnão, fala pra gente um pouquinho da sua história. De onde é o Wagner? Como começou a sua história no mundo da música? Então, Maurício, pra mim, a música é meio que uma coisa, pra todos, eu acho que é uma coisa natural, né? Porque é o único jeito de se expressar sem ter, tipo, aquela linguagem. Ela é, tipo, a música universal. Ela pega você de qualquer jeito. É a linguagem Se universal. não for pelo ritmo, né? Às vezes nem tanto pela letra, mas você acaba entendendo ela, né? Então, assim, minha mãe, na verdade, ela sempre gostou muito das músicas dos anos 60, 70, 90, muito Raça Negra. E então eu Tamo junto. fui dali. Então, quando eu comecei a tocar, eu fui pro samba mesmo, né? Então, tem tudo a ver, né? Tudo. Tem a Tudo a questão ver. étnica, tem a questão familiar, né? Meus tios também. Identificação, né? Aí eu comecei ali. Então, era muito Raça Negra, muito Só Pra Contrariar, mas eu comecei meio que forçado. Esse era o famoso pagode 90, né? Isso. E até hoje, por mais que eu toque sertanejo, eu sempre toco um Raça Negra, um Só Pra Contrariar. Isso aí eu não deixo, porque eu acho que assim, o cara é sertanejo. Mas a música, como você falou, é Eu universal. acho que não tem fronteiras, né, cara? E assim, o que é bom, agrada o sertanejo, agrada agrada o sambista, agrada até o roqueiro. Com certeza. Né? Você viu vários memes que o cara Sim. tá lá e quando toca cheia de mania, Pronto, o cara se o solta. roqueiro se solta, ele se revela. Então, assim, a música é isso. E eu penso muito em fazer o que agrade, né, o pessoal. Que eu goste, mas que agrade o pessoal. Então, eu vario bastante, mesmo sendo sertanejo. E comecei lá em Pirituba, que os meninos iam pra lá, pra São Paulo, morando já aqui em Bragança, e os meninos já tocavam, né? Que lá eles fazem samba. Então, um toca um pandeiro, toca um rebolo, o outro toca um cavaco, e você? No caso, eu. Nada. Os caras falaram, porra, eu tenho que fazer alguma coisa. Vai ficar aqui no meio da roda aqui, é o quê? Bater palma fora de ritmo. Aí foi assim que eu comecei a cantar. Pronto. Então canta aí, pô. Sabe o quê? Minha mãe, tu canta Raça Negra aí que a gente vai tocar. E aí começou assim. Aí fui para um grupo, fui para o outro. E a gente sempre tá aprendendo, né? Com certeza. Foi os primeiros passos foi assim. Foi meio que tu vai lá, tá junto, vamos participar. E aí acabei. Enquanto vive, a vida é um eterno aprendizado, né? Exatamente. Eterno enquanto vive, melhor dizendo, né? Eu falo que a gente não... Eu não sei nada. Mas você vê o Gil aí. Cara, ele Musicista, né, cara? Cara, isso é Irmão cheio. extraordinário. Do Entendeu? piano ao violão. Eu aqui, como eu falo pros caras, quando a gente fala uma linguagem, né, simples, eu seguro o violão. Fala que eu seguro o violão. Quando o cara fala, você toca violão? É modéstia, pessoal. Cara, eu seguro o violão. Se você, eu consigo tocar pra mim, pra você. Mas tem caras que são extraordinários. Aqui em Bragança tem muito. O Gil é um Bragança é um cenário de artistas mesmo, É. de verdade. Em várias segmentações. Bragança é Tem rica, né? não. Também, ó. É boa arte de culinária, musear, né? Hoje você já vive da música, não? Já vive do... Não. Na verdade, assim, eu componho bastante, já até tinha falado. Sim, pra ele. sim. Então, assim, eu gosto muito de fazer música. Sim. E tocar também, mas eu não tenho aquela agenda. Até porque também eu não tenho, vamos dizer, como empreendedor, eu não tenho esse network português, essa conexão com as pessoas. Eu não tenho muito de ir em lugares. Sim. Então eu toco. Eu faço um contato, mas é um contato, eu diria, muito simples, muito simples. Tinha que ser uma coisa mais, um marketing mais pesado, mais voltado para isso. E eu não tenho ninguém que cuide disso. Então, Por enquanto. Mas pensa em ter ou é algo que você não tem porque você... tá bom, eu não quero alçar esse voo. Ou você pensa e é realmente uma questão de não ter essa oportunidade, não ter as ferramentas, vamos dizer assim. É mais pro que você disse agora, mais para a questão De ter as ferramentas. De ter acesso. Se tiver as ferramentas, você tem o desejo de alçar esse voo. É que assim, o desejo existe e sempre vai existir, não importa a idade.
Porque Isso é muito bom. É uma coisa que você gosta, que você ama, então não tem. O que acontece é que eu sou um pouquinho, vamos dizer, pé no chão. Então, assim, conforme Deus me proporciona, é o que acontece na minha vida, e eu agradeço e eu vou seguindo. Passos lentos, porém precisos? É tipo isso. Vou que Mas nem quem sabe, né? Vou que nem Quem sabe, né? Com podcast agora É. aqui no YouTube, essas Ô, participações. Ricardo, grato Ô, pela... O negócio pode Pode deslanchar, mudar, ué. até o empreendedor. A internet, Ó, Hoje, a internet veio hoje, para mudar muita coisa. acontece, Aquilo que acontece. antigamente concordo. demorava Um ano pra 20, chegar, né? 30 anos para acontecer, hoje acontece em um É ano, verdade. 2 anos, hoje é 3 muito anos. rápido, Boa hoje é muito dica. rápido. E eu gostei da iniciativa do Ricardo. Né? Já já entrou e a ideia é essa, viu? Entrou no contexto da conversa, já está aqui. Então, já que eu já percebi que ele vai, fala pra gente, conta a sua história pra gente, que eu sei que é de luta, de batalha, eu sou suspeito de falar, mas você é um cara que eu admiro muito. Desde a primeira vez que eu te conhecia, de vez em quando você ia meio caladinho na sombra, nós batíamos nosso papo naquele sobradinho ali e tal, e eu me lembro de você. Gente, vou reforçar aqui. O Ricardo, ele é um empreendedor aqui na Zona Norte de Bragança Paulista, no Parque dos Estados. Ele era o formiga operária, como eu disse, trabalhava para os empresários aí no comércio. E hoje ele tem seu próprio negócio, sua própria padaria. Conta pra gente como começou essa história, Ricardo, por gentileza. Então, contextualizando assim em geral da minha vida toda, né, tentar dar uma simplificada aqui. A nossa família é natural do norte de Minas Gerais, lá próximo da Bahia, então uma região também muito pobre. E meus pais acabaram vindo para São Paulo, né, para Bragança, quando eu ainda era bem pequeno, criança. E a gente cresceu aqui, né, se desenvolveu aqui. E quando chegou uma certa idade, né, de começar a trabalhar, eu tinha um amigo que era confeiteiro e ele estava precisando de um ajudante. Na época ele trabalhava na panificadora Estância, né, era a padaria mais tradicional da cidade. Foi uma grande referência em Bragança, Isso, né? E ele estava precisando de um ajudante. E aí ele comentou comigo, perguntou se eu não queria ir. E a gente ali, moleque, né, aquela fase, você quer fazer suas coisas, você precisa de dinheiro. Eu falei assim, vamos lá, né? E aí comecei a trabalhar na panificadora Estância lá como ajudante de confeiteiro. Fui gostando, fui, né, vendo que eu tinha aptidão para aquilo ali. E tive um interesse e comecei a aprender, né, com os confeiteiros lá. Comecei a ficar atento ao serviço e aí fui aprendendo, fui me desenvolvendo. Trabalhei na Estância como ajudante. Até um ponto que eu cheguei, bom, agora eu preciso aprender mais, né? Tava um pouco no limite ali já na Estância do que eu podia, do que eles conseguiam passar pra gente, porque o serviço ele tem um ritmo, né? A empresa ela tem um ritmo. Então, por exemplo, lá na Estância, eu trabalhava como auxiliar de confeiteiro. Eu comecei a observar o mercado e vi que existiam poucas padarias como a Estância, em que tinha a confeitaria e a parte da panificação separada. As outras padarias, você precisa ser um faz-tudo. Tem um padeiro ali, ele é o padeiro, ele é o confeiteiro, ele faz um pouco de tudo. Eu falei, bom, aqui eu não mexo com a panificação pesada. E aí eu decidi sair da Estância e ir para uma panificadora que era mais com foco industrial, né, que é a panificadora Musipan. Eles hoje têm uma rede, né? Hoje. Não, é Não? uma indústria. Uma Né? indústria. O foco deles hoje é pão de hamburgueria. Mas na época eles faziam pão francês, faziam pão de banha, depois uma fase fez pão de forma. Então ali eu peguei a parte da panificação mais pesada. Então eu saí da Estância para ir para essa indústria de pães, porque eu queria aprender essa parte de panificação mais pesada. E com acho que um ano e pouquinho dali, eu já recebi um convite para ir para uma padaria, já nesse estilo que eu mencionei, né? Uma padaria onde você tinha que ser um faz-tudo ali, faz um pouquinho de cada coisa. Faz o pão, faz a confeitaria, faz o bolo. E com a bagagem da Estância e agora com essa da panificação, eu já recebi a primeira proposta ali para trabalhar como padeiro profissional. E aí trabalhei um tempo, né, como padeiro a gente fala padeiro, né, mas sempre assim, né, padeiro ali, um padeiro, confeiteiro, fazendo um pouquinho de cada coisa. Trabalhei um tempo em algumas padarias por aí
né? Até que chegou um momento, né? A vida foi evoluindo, casei, tive meu primeiro filho. Novas responsabilidades. E aí a gente vai vendo que aquele salário ali de padeiro não dá conta Já não supre, do que você precisa e dos objetivos que você tem, como você imagina a sua vida no futuro, né? O que você pode proporcionar para o seu filho. E eu não queria ser empreendedor, porque eu já tinha tido experiência. Meu pai tinha tido bar, tinha tido lanchonete, e algumas coisas nesse meio me faziam, né, Pé atrás um ter pouco. um pé atrás, porque depois a gente vai falar um pouco mais disso, a se aprofundar nisso. É muito complicado, é difícil. O Brasil é um país que é hostil ao empreendedorismo. Com certeza. E então eu não queria muito ser empreendedor, mas chegou uma certa fase da minha vida que eu falei, não, se eu quero proporcionar algo um pouco melhor para minha família, eu preciso dar espaço. E aí, conversando com um amigo que tinha também esse desejo, eu tinha muita vontade, tinha pouco capital, ele tinha um pouco mais de capital que eu, mas tinha menos vontade, vamos dizer assim. Aí, né, ele falou assim, não, você tem bastante vontade. Eu tenho mais receio, mas tenho um pouco mais de capital com você. Então a gente uniu as duas coisas. A mão e a luva. E montamos uma padaria. Começamos a padaria devagarinho. E aí depois de um tempo, ele não quis mais continuar. E eu comprei a parte dele. E continuo tocando aí durante esses anos. Aí já tem cerca de 10 anos que a gente está aí no Parque dos Estados com a panificadora Superpão. Superpão, pensou em comprar um pão de qualidade ou algum produto voltado para a confeitaria? Tá aí já a nossa dica com o Ricardo. Qual o nome daquela rua ali mesmo, Ricardo? É a rua Benedito Gonçalves Borges. A gente está ali no número 247. Você subindo, né, o sentido antigo Cafezal, passou o farolzinho, o único farol que tem no bairro, à esquerda. À esquerda ali. É isso aí, pessoal. Cada um trazendo um pouquinho da sua história. E eu percebi aqui algo bem interessante. Norte de Minas, soteropolitano, baiano da Gema. Isso. E o Wagner? Então, eu nasci em Santo André. Santo André. Mas se você for pegar, minha mãe é pernambucana. Santo André ainda é ABC, né? Ainda é ABC. Agora, eu notei uma coisa aqui. O Wagner, né? Ricardo. Ricardo, a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia na hotelaria, restaurante, na gastronomia em geral, é a gente conseguir montar uma equipe. Cara, passei em diversos hotéis, restaurantes e tal. Quando você começa a montar uma equipe, ou pega alguém para treinar, tira o cara dos tours, leva o cara para a cozinha, 3 meses depois alguém paga 100 conto, o cara vai embora. Deixa eu te fazer só uma pergunta antes de você concluir, que você trouxe uma palavra técnica e muitas vezes a pessoa que está lá não entende. Explica o que é Sturte para o pessoal. Sturte é aquele cara que faz a limpeza da cozinha, que se você quer uma panela areada, lavadinha, vai lá, agrada o Sturte, que o cara te dá uma panelinha na hora. Que mantém a higienização da cozinha. O base grosso. É o nosso colaborador de mais especial que tem na cozinha, eu acho que é o Sturte, o ajudante. Então, veja assim, é muito difícil a gente manter achar um profissional bom para estar no dia a dia. Você tem essa dificuldade? Você sentiu essa dificuldade quando você passou a ser um comerciante? Sim. Uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é essa questão de equipe. Bons profissionais, né? De pessoas para trabalhar. E às vezes não só apenas na questão técnica, do saber trabalhar, mas na questão comportamental. Hoje em dia a gente vê que as pessoas, de um modo geral, não tem mais esse compromisso que a gente tinha, né? Não, isso não existe mais. De chegar no horário certinho. É difícil. De dificilmente perder um dia de trabalho. Os finais de semana são piores. Exatamente. Né? As pessoas hoje em dia, né, e o nosso ramo exige isso. Então, as pessoas hoje em dia, quando você vai chamar uma pessoa para trabalhar, ela já pergunta, né, se trabalha no domingo, no feriado, na véspera. Muitas vezes ela já não quer, então não dá para mim, porque... Então, existe muito isso hoje, né? As pessoas, mesmo às vezes sem poder, querem escolher muito, né? E eu lembro que, né, contei aqui, quando eu recebi o convite para ir trabalhar
com o meu amigo lá de ajudante de confeiteiro, eu não perguntei que dia trabalhava, Queria eu não aprender, né? perguntei quanto ganhava. Você queria aprender. Eu falei assim, você tá precisando de alguém para trabalhar? Eu vou. Vou trabalhar. Hoje em dia não, hoje em dia você convida você chama uma pessoa para trabalhar, ela quer saber que horário ela vai trabalhar, que dia ela vai trabalhar, quanto ela vai ganhar. É a primeira coisa logo de cara. Não que essas coisas não sejam importantes, mas assim, a disposição de primeiramente querer trabalhar e estar disposto a aprender, porque o conhecimento ele não tem preço. Não tem. Eu acho que isso Ele te liberta, né? Eu acho que isso está em todas as áreas, cara. Ele porque te liberta. Eu tenho amigos aí que estão ainda na ativa, cara com 50, 60 anos aí, que estão aí, 70, garçom, cozinheiro, chefe de cozinha e tal. E eu não vejo a molecada empolgada para levar essa bandeira para frente. Isso a gente vê na construção civil. É raro você ver um pedreiro, um garoto pedreiro, né? Só vê os tiozão. Dá a impressão que isso vai acabar, cara. Confeitaria, padaria, pedreiro, eletricista, Carpinteiro. carpinteiro. Acho que não se vê mais, cara. É uma questão mais profunda. Porque a questão é que está tendo um choque de geração. Exatamente. Concordo contigo. O problema relacionado, isso acontece com a música também, em tudo. É um reflexo do que, a maioria aqui é de 80 para baixo. Ou bem para baixo. Bem para baixo. Eu tô ali nos 80 para cima um pouco. Eu acho que aqui Zoom, acho que depois eu. Vocês dois eu estou em dúvida aí quem tá batendo ali. Eu sou de 82. Eu sou mais velho, eu sou de 81. Você é de 81, eu sou de 76. Eu sou lá de Zoom. 70, cara. Então, o que acontece é não digital. Na verdade, nós estamos já... Saindo do analógico para entrar... A gente está na transição, né? Eu sou 4... Não, no caso dele, dele não digital. Isso, eu já estou na transição. Tá, Vocês já estão ainda nessa linha. E agora eles já são mesmo, são né? outras. Eles já nascem... Muito interessante isso. E isso muda tudo. E envolve uma coisa não vou pôr como fraqueza, que pode ser mal interpretada, mas muda o conceito. Se você pegar na década de 80 e falar sobre objetivo, todo mundo falava que um homem precisaria, ou uma mulher, né, precisaria ter uma casa. Verdade. Carro. E os conceitos vão mudando conforme o tempo. Em relação ao trabalho, com muita alteração sobre direitos e deveres, isso vai melhorando num aspecto de modernizar. Isso. Mas o resultado talvez não seja tão... Você acha que perde qualidade? Acaba perdendo, sim, porque não tem... quando você trata uma base, né? A base, que é o início, por exemplo, do homem, né? Do homem em si, como eu falo homem, eu falo tanto o homem quanto a mulher. Né? Que prevalece. Na situação é assim, o homem ele tem como pré-definido já isso. Ele sabe que ele vai ter que trabalhar. Arcar com as consequências, né? E ele sabe que ele não pode tomar todas as ações que ele pensa. Então, assim, quando ele é preparado, como o caso do Zoom, o senhor foi preparado, é diferente. Porque ele foi preparado para encarar qualquer coisa. E, cara, é muito triste quando você vê, você toca em bar, você toca em hotéis, por aí, né? Nós fazemos parte desse meio. É muito triste quando você vê um casal, quando chega nesse estabelecimento, o cara pega um tablet desse tamanho, coloca na mão da criança, a criança não encher o saco, e a criancinha fica ali, cara. Né? Às vezes você olha, tem o próprio casal, cada um tá com o celular, não tem mais diálogo, não tem mais conversa. A distância, a proximidade fisicamente e distância ali, na verdade, do afeto. Essa geração que você falou. Para trabalhar com eles, por exemplo, no caso de um show, seria mais fácil eu estar tocando virtualmente e passando no tablet para ele olhar, no caso, do por que exemplo, ao vivo. do que ele me olhar no canto do estabelecimento, onde eu estaria posicionado. Você acha que hoje essa é um dos caminhos? É porque são linguagens diferentes. No caso, se a gente for fazer uma base, por exemplo, o senhor tem filhos? Tem um. Lucas, um abraço. Um abraço, filho. Para você, Lucas, Lucas vem com a sua base. Sim. Mesmo ele sendo totalmente digital, né, no caso, talvez ele tenha uma cultura mais aproximada à sua,
porque reflete ao Senhor, no caso. Mas se não, seria a linguagem mais fácil de lidar. Victor, no caso. Tá vendo? Com ele, para você conversar e entender ele melhor, creio que a maneira mais fácil vai ser através assim. Até porque... A gente aproveita muito, eu e ele, a gente aproveita muito. Justo. É uma ferramenta. Diálogo. Aí você vai ter que usar de forma... Até ele tem que se atualizar para poder... Sim. Sim, tem que ficar. Porque é assim que funciona. Onde você acha que a gente pode encontrar vocês, de modo geral, aqui? Você também pode opinar, você que está assistindo. O que está faltando para a gente construir essa conexão, vamos dizer assim, para esse senhor, esse meia-idade e essa nova geração se conectar e encontrar o equilíbrio? O problema maior não é o problema a tecnologia. Vamos falar a problemática de todo o assunto, é que assim, é uma transição de duas gerações aí totalmente diferentes. E como é que a gente se entende? Daí flexibilizando, né? Tipo, com muita resiliência, com que um entenda o outro, tem que ambos estar apto a entender. Troca. Isso. A troca. Olha, pai, né? Como é? Lucas. Pai, é assim hoje. Filho, é muito bom, mas isso aqui é assim. Isso aqui tem que ser assim, porque assim funciona. Mas por que assim? Pai, e se tiver um meio termo? Tá bom, acho que aqui dá, então legal. Aí chega num acordo. E como é transição, é sempre difícil para todo mundo. Eu acho que uma coisa que não muda são os bons costumes, né? Eu acho que Exatamente. sempre tem as bases, né? Princípio básico, né? A base, né? Eu queria tocar nesse assunto porque ele falou sobre essa questão dessa chegada muito forte do digital e dessa transição de geração. Mas isso não me preocupa, porque a gente já teve outras fases de transição, de tecnologia, né? A época das fazendas, depois veio a Revolução Industrial. Então, essas revoluções de tecnologia sempre existiram. O que me preocupa hoje é a questão dos valores, dos princípios. Como eu disse, existe uma questão comportamental. Hoje as pessoas, e a internet trouxe coisas boas, mas trouxe esse lado ruim, onde a futilidade e as coisas voláteis da vida, elas se tornaram muito presentes na vida das pessoas. Então, e isso muitas das vezes tem danificado certos valores. Como eu disse, o trabalho é um valor. Independente de você ser digital ou não, trabalhar é um valor. E hoje eu vejo que muitas pessoas não encaram isso dessa forma. Independente de você trabalhar na internet, ou você trabalhar de garçom, de padeiro, do que quer que seja, trabalhar é um valor. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não querem, as pessoas querem curtir essa questão, aproveitar ao máximo apenas o momento, querer... Ficou muito fútil, banal. Muito fútil, muito banalizado. As pessoas esperam ansiosamente por um final de semana para se divertir, para beber, né? E tudo em excesso, né, Ricardo? Diversão no sentido deles, né? Tá virando papo de velho o negócio aqui? Tá. Não, eu não acredito, porque isso afeta, porque isso afeta os negócios. É uma dificuldade de empresas no geral. E como, né, isso tem a ver, claro que cada um vive a sua vida como queira, né? Nós estamos falando cada um... Mas princípios e valores, eles nunca saem de moda. Então assim, isso não é não é uma questão de tecnologia. Você está entendendo? Então, assim, existe essa questão da transição da linguagem, da tecnologia, sim. Mas isso não me preocupa. Isso a gente vai se adaptar e a gente está se adaptando. Tanto é que a gente está aqui conversando num podcast. Que massa, bacana. Que Que boa YouTube, sacada. Muito entendeu? importante. Mas o que me preocupa é a questão dos princípios, dos valores que estão se tornando cada vez mais voláteis. As pessoas perdem com muita facilidade os valores. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Mas a gente não está aqui para ditar regra para ninguém. Não, claro, a gente está dialogando. Você trouxe um elemento interessante, né, sobre a questão da vulnerabilidade também das pessoas, na questão dos valores, a questão do trabalho, isso é importante.
Mas vamos retornar ao trabalho. Tem alguém que precisa trabalhar aqui dentro, não tem não? Porque a ferramenta tá na mão. Tá na mão. É ou não é, Zoom? Tá na mão, tá. É só. E outra coisa, ó que mancada, pra você ver, ó que mancada, né? A gente tá aqui trocando a ideia, né? E a gente falou do restaurante, que a pessoa no celular, e daí tem um rapaz aqui que esse sim é da outra geração, já tá aqui Tem que ligado. acompanhar, tem que se atualizar. Agora, falando Vamos colocar ele pra trabalhar? falando de música, até pra ele que domina essa área, por exemplo, assim, a gente gosta de música com letras, né, tal. A gente volta lá atrás, nos anos 80, 90, que nem falou do Pagode 90. Eu mesmo vou no YouTube lá e vejo os melhores. Nostalgia pura. Só que hoje a qualidade, né, você tem que agradar o cliente. Não é nem tanta qualidade. Você sente isso? Eu faço isso. Como você Por isso lida que eu com isso falei. aí? Por isso que eu sempre falo. Lembra que eu falei sempre que é importante a base. E a base é o começo. Então, tanto na música como qualquer, é a base. O que você tem como base? O que você ouvia? Né? Então, quando eu ouvia a música dos anos 70, eu ouvia o quê? Bee Gees, Elvis Presley, Queen. Jackson 5, Queen, né? Pepino de Capo. A nível nacional sim. tem muitos bons. Nacional, Diversos. eu sempre... 80 Erasmo. é muito. Legião Urbana, Legião. eu ouvi muito. Né? Ouvi também Capital, não acho tudo isso, mas... ouvi Engenheiros. Capital, Engenheiros do Havaí, Épocas boas, né? Paralamas, Raul, no caso... Toca Raul. Pagode. Tem que tocar. Pelo menos uma eu tenho que saber. Infelizmente ou felizmente. Não pelo Raul. Não, Sim, mas, sim, Mas sim. pela repetição. tem certas É um músicas que sucesso, são né? boas. É um cara que se tornou Mas ícone, né? mas Então, hoje, eu quero dizer que hoje talvez, não é, um cara não pede aquela qualidade de letra. O cara que tá tocando hoje, mais recente, né? Tipo, bota o papelzinho, eu toca faço aquela. isso. A gente Tem tem que uma tirar, pesada. tem que tirar. Não é que eu não gosto. Dependendo da letra, realmente eu não gosto. Mas eu toco. Nessa situação aqui, nessa junção de gerações que nós fizemos aqui na mesa, se você fosse tocar algo, o que você tocaria agora? Fala assim, poxa, essa aí vai... Eu acho que o músico passa por isso, né? Quando ele olha o ambiente que ele está com ali, com o seu instrumento, que ele olha no bar, Faz no uma restaurante, no leitura. hotel, ele faz uma leitura, um mapeamento ali. É preciso isso, né? Sim. Nós somos o seu público, só tem nós três aqui. O que você tocaria olhando para nossa fisionomia? Então, como eu percebi que ele é pagodeiro, ele ainda não identifiquei muito o que ele gosta. Certo. E eu? Não, você é uma mistura de tudo, filho. Você é da Bahia. Aqui vem do axé, vem do axé, então do axé, Olodum, eu posso o tocar até um sertanejo, dependendo do que for. Se eu tocar um Bruno Marrone, creio que você vai gostar, um aqui Leonardo, se- você vai aqui gostar. se- Então aqui- tira o coelho da cartola e toque alguma pra gente, por favor. Você quer o quê? Pagode Tá no seu ou estado, eu sertanejo? falei pra você fazer a leitura. Vamos lá. Ó, não Vai na não fé. manda que eu pego o raça negro, né? tem que ir de clássico. É isso aí, Quem vai de pessoal. clássico não Wagner erra. Souza fazendo um som pra vocês aqui no nosso podcast Papo de Garçom, esse bate-papo descontraído, a ideia é essa. A gente vai tratar mais aprofundadamente sobre empreendedorismo. Já estamos tratando porque o músico ele não deixa de ser um empreendedor, né? Aqui está o Ricardo também na sua área, o Zoom como um grande profissional que inclusive presta consultoria, a gente vai falar sobre isso na área de A e B. Wagner, por favor, solta o som pra gente e vamos... Vamos fazer alegre, tá? Pronto, Alegre, pra perfeito. gente- Então, aqui, ó. Wagner Souza! Essa aqui você toca em qualquer lugar, a galera sabe, né? Aqui, ó. Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer, não quer. Então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar essa barra. E se for sertanejo, se for um sertanejo, é só fazer assim, né? Caminhei sozinho pelas ruas, falei com as estrelas e com a lua, sentei num banco da praça tentando te esquecer. Ah, você sabe, né? E aí?
Eu não canto, eu falo. E por aí Eu não vou vai. pagar esse mico. Se for fazer antiga, faz também, né? Que é... Como que é? Que assim... Essa aqui... Se eu te desse uma base, você disse que compõe, isso é muito interessante. Hoje ficou muito fácil empreender no mundo da música, mas talvez não tão fácil fazer sucesso. Né? Exatamente. São Talvez, duas né? coisas... Exatamente. Se eu te desse, por exemplo, uma base do samba, você conseguiria acompanhar? Depende, posso tentar. Tipo, você vê, aos que se acha a palmatória do mundo, pensa estar por cima da carne seca, pensa ser mesmo dono de tudo, tudo que outro fala ele retruca e corneta. Tipo- O malandro não sabe por que veio a vida. Ó. Essa aqui, ela tá meio que, sabe, dá pra levar nessa levada aqui. Um que tem reggaezinho. do Revelação, sabe? Vou fazer meio no swingueiro aqui. E aí eu vou fazer só um comecinho e tu entra com ela aí. Vamos lá. Ó. Olha lá, ó. Comadre de cão, tem um vacilão de bobeira no movimento. Sei que tá marcando, a massa tá sacando. Tamo ligado no procedimento. Simpático é o justo, não é o bruto. Dois irmãos não se desfaz. Errado vira certo, se acha esperto. Só fortalece quem tem mais. Vê se põe. O que se acha palmatória do mundo, pensa estar por cima da carne seca, pensa ser mesmo o dono de tudo, tudo que outro fala ele retruca e corneta. O malandro não sabe por que veio a vida como ferida leprosa, ele adora julgar. Segura sua onda palmatória do mundo, a bola da vez poderá se tornar. Não sou um pastor, muito menos profeta, vou essa direta pra você mandar. Segura sua onda palmatória do mundo, ou a bola da vez poderá se tornar. Redondeia a bola, não reclama de nada, leva velas bica pra no gol chegar. Ainda por cima encontra o goleiro e tem a missão de tentar bloquear. Cantando ao vivo sem nunca ter tentado. Pronto. No improviso. Pronto. Viu? É que assim, só pra gente... A gente pega... Que bacana, que bacana. A música, ela vai sendo... a gente não pode falar plagiado, mas assim... A harmonia, ela existe. Tá aí. A melodia tá aí. Então, são similares, vamos falar assim. Então, quando... Você sabe por que eu fiz esse desafio pra você e principalmente pra mim? Porque eu gosto de música, eu me identifico com a música e você comentou que compõe, eu acho isso muito legal. A composição é uma forma de sei lá, de externar, mas ao mesmo tempo, antes de externar, você captou algo no seu cotidiano. E eu tenho essa facilidade para escrever. Né? Só sim, que eu escrevo naquela questão do formato de poesia, e hoje o Valdir me provocou que você não canta, não Pronto. faz música. Falei, pô, cara, Tá aprovado. eu né? não toco nada. Um berimbalzinho só. Mas já é um ritmo. Um berimbalzinho. Já tem alguma Mas- coisa pra marcar. E esses desafios, pô, cantar, cara, é muito difícil. É muito difícil. Tocar é muito difícil. Exige não só a questão da dicção, mas coordenação motora, tempo. Né? Você tem que ter essa É um dom, né? sensibilidade. É um dom, né, cara? É um dom, mas mesmo com dom você precisa aperfeiçoar. Você tem alguma coisa sua, Wagner, para soltar pra gente? Agora? Tem. Não, música eu tenho bastante. Deixa eu só lembrar aqui. Pegou no Vou pegar a improviso. segunda parte. Vamos lá. Essa é mais comercial, tá? Não é uma bem. Eu queria fazer uma outra que. Tranquilo. Assim. O dia tá quente, o sol tá brilhando e ela me deixou. Tem quase 12 horas que eu chorei, chorou. Tá difícil pra mim continuar assim e a tristeza me calou. Sorte que eu tenho parceria forte, meus amigos me deram sorte. Eu vou causar o terror.
Vai pensando que eu não vou nem sair. Eu já tô na praia, eu tô curtindo por aí. A churrascada deu bom e até o Wesley tocou. Vai pensando que eu não vou nem sair. Eu já tô na praia, tô curtindo por aí. A churrascada deu bom e até o Wesley tocou. Rapaz, veja só. É sucesso, hein? Sorte. Cai na mão do Gustavo Lima. Sorte é ter vocês aqui, cara. Você é brilhante, cara. Show de bola. Cara, você não tem noção quanto eu queria trazer você para bater um papo. Na rádio não deu certo, mas estamos aí com esse novo desafio. E tô surpreso com o Ricardo. O Ricardo é um cara muito comedido, bem na dele, bem tranquilo, observador. E chegou aqui, já sentou ali, pô, mandou bem, interagiu com a gente. O Zoom eu sou suspeito de falar, né? A gente trabalha junto, né? Porém, separados, tá, gente? Deixar bem claro, viu? e a gente tem muita coisa em comum, né? A cultura, sim, né, Zoom? Acho que o fato de eu ser... As ideias são isso. As ideias batem, né? Porque eu sou já meia idade, já tá aí bem próximo, e eu amo isso aqui. É mais passado que futuro. Trocar ideia com as pessoas, essa miscigenação. Isso é muito gostoso. A gente, às vezes, encontra situações onde as pessoas estão brigando por questão de raça, de cor, de religião, de questão social, poder aquisitivo. E, às vezes, é tão simples viver, né, cara? A vida é tão maravilhosa, um papo gostoso desse. A gente está aqui, cada um, aprendendo com o outro. Cara, de verdade, gratidão a todos vocês por estarem aqui com a gente, batendo esse papo. Zoom, você trouxe água de São Pedro para a história aqui da sua formação, e você inaugurou aqui também em Bragança Paulista um projeto muito bacana dentro do shopping, né? E fala um pouquinho da gente sobre essa história, esse seu trabalho. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu estava em Atibaia, fui convidado para inaugurar um hotel chamado Faro, né, de São José dos Campos, Taubaté. Aí fiquei em São José, em Taubaté, durante 2 meses, trouxemos para Atibaia todo o know-how, inauguramos. Logo em seguida, veio o convite do shopping, ia inaugurar o Shopping Bragança. Zoom, vamos trazer uma franquia chamada Shoptime, que é de Ribeirão Preto, é meio que concorrente do Pinguim. E foi muito bom, cara, no começo, assim, bem legal, foi uma implantação muito bem feita. Não sei se está no... Acho que não está no shopping mais hoje, né? Não tá. Eu soube que está ali onde era a cantina Pizza e Vinho antigamente. Pizza e Vinho. José Gomes da Roça e Leão. Tá. E aí, logo em seguida, voltei para Atibaia para inaugurar uma padaria chamada The Box, na Lucas. E, cara, não para. A gente está sempre aí. Aí entrou a pandemia, deu aquela travada em 2020, né? 2019, 2020. Travou tudo. 2020, 2021. A gente está se recuperando nesse mercado ainda. Você sente isso? Não sei se você já estava na ativa, já estava como empresário, não? Sim. Já estava, já? Você sentiu isso aí, essa pressão da Covid aí, forte? Olha, com exceção de alguns dias em que teve uma questão muito forte mesmo, que a gente inclusive teve que fechar a padaria, no decorrer da pandemia, para o setor de padaria foi bom, porque era considerado um setor essencial, então a gente pôde trabalhar a maior parte do tempo e com as pessoas em casa, tendo que consumir, né? Então, assim, para o setor de padaria, claro que é um momento triste, mas em questão de venda, para o setor de padaria e supermercado em si, o que a gente notou foi que deu até um crescimento, né? Sim, entendeu? Tanto é que muita gente não vende o que vendia na época da pandemia. A gente viu os mercados, né? Filas para entrar no supermercado e tudo mais. Então, assim, nessa questão em si, acredito eu que a pandemia não foi ruim. Mas o ruim está sendo o pós-pandemia. Como que eu quero dizer? Não exatamente para mim, assim, sabe? Mas, assim, a gente vê que para a economia do país, de uma maneira geral, esse pós-pandemia está sendo até pior do que a pandemia, né? A gente vê que muitas empresas estão fechando, algumas estão com dívidas, empresas grandes, inclusive, né? Tendo dívidas, porque as cadeias produtivas se desorganizaram. Muita gente, durante a pandemia, devido até a esse boom, muitas empresas
tiveram que contratar mais, aumentar time, e aí, né, fez aquele... Veio a baixa. aumentou Depois veio a ali baixa. a sua dívida muitas vezes, e depois teve que Enxugar. baixar. Então, apesar da pandemia, né, digamos que assim, já ter acabado há algum tempinho, os reflexos dela ainda é muito sentido na economia Estão muito do país. presente ainda, né? Tão Não só no presente, Brasil, o mundo passa por um momento difícil, né? Quem acompanha noticiário de economia, e eu gosto bastante de acompanhar noticiário de economia, de investimento, é uma área que eu tenho começado a atuar um pouco mais também, que é essa área de investimentos. Então a gente acompanha bastante o mercado financeiro e se fala muito ainda, né? Uma questão de recessão. Então, a área de alimentos é uma área que sofre um pouco menos, porque não tem como parar de comer. Mas a gente vê que, de uma maneira geral, a economia... Tá instável. Tá. A gente vive um momento instável, né? E quem empreende, quem tem algum tipo de investimento, geralmente costuma ter a seguinte posição. Embora a gente converse, embora às vezes a gente debata, a gente tenta construir os nossos negócios de uma forma a não depender do Estado. Então, assim, se tem uma dica que eu vou dar para você que quer empreender, é o seguinte: esqueça o Estado, esqueça a política, porque ainda que Mas quando tá tenha... cutucando o seu bolso? Não, entenda bem o que eu vou dizer. Ainda que tenha os impactos, ainda que a gente saiba que possa acontecer, a gente tem que tentar construir os nossos negócios, a nossa vida, de forma a mitigar os impactos e tentar não ficar esperançoso ou dependendo do Estado para que alguma coisa dê certo na sua vida. Porque se a gente for colocar as nossas esperanças e depender do Estado, a gente está lascado. Porque, como eu disse, o político, uma vez que ele entrou lá, ele tem os seus interesses, ele já tem acordo que ele teve que fazer para chegar onde ele chegou. Então, ele vai ter que cumprir aquela agenda. Então, assim, eu particularmente, embora goste de acompanhar e goste de debater um pouco política, eu não espero nada da política. Eu acordo cedo, trabalho, tento honrar os meus compromissos, ser honesto, fazer a minha parte como cidadão, mas eu procuro evitar ao máximo esperar algo benéfico da política. Então, acho que essa visão mais cética também ajuda um pouco até a gente nesse equilíbrio que eu estava falando e nessa coesão do povo. Se todo mundo for um pouco mais cético e não ficar esperando muita coisa de político e da política, eu acho que a gente começa a tratar as coisas menos no emocional, mais no racional e viver a nossa vida, ter amizade, porque isso, na verdade, quem toca o Brasil somos nós, né? Os políticos, eles estão lá e como eu disse, dificilmente eles vão nos ajudar em alguma coisa, mas o brasileiro é que toca o Brasil. Então, eu como empreendedor, vejo que nós temos que seguir esse caminho. É a pirâmide, né? É você fazendo o seu papel, eu fazendo o meu, ele fazendo o dele, e nós vamos construir o Brasil. E tentar mitigar aquilo de mal que a política possa nos trazer. Se vier algo de bom, é lucro. Mas ter essa visão mais cética, eu acho que ajuda bastante. É meio que assim, né? Estratégico, né? No caso. Daí tem mais a outra. E operacional, que é onde todo mundo que executa e faz a roda girar, né? No caso. Exatamente. E nessa questão daquilo que pode nos afetar, quando o Maurício disse, é uma coisa que eu tenho aprendido bastante, né? Estudando investimentos, né? Os investidores, eles falam bastante em mitigar riscos. Porque o risco existe. E o Brasil é um país de muitos riscos. Muitas oportunidades e muitos riscos. Então, uma das coisas que em investimentos e que o empreendedor também tem que aprender a lidar é com mitigar os riscos. Então, você tenta, de certa forma, diminuir os impactos que as coisas, né, e que a política, que a volatilidade, governantes possam trazer para você. Então, você, no seu dia a dia, tenta mitigar os riscos. Bacana, Ricardo, suas colocações. Bom, eu particularmente não tenho um político de estimação, nunca tive, né? Não tenho lado, mas eu consigo ter uma visão e eu procuro acreditar na minha visão, no meu modo de compreender as coisas e costumo também absorver, ouvindo os dois lados. O que é bom, o que eu acho que é bom, eu absorvo. O que eu acho que é descartável, eu descarto e
e siga o barco respeitando os lados, as diferenças. Acho que é um caminho mais coeso para a gente poder, pelo menos, sobreviver como cidadão brasileiro, também. conviver da melhor forma possível, né? Coincidentemente, eu trouxe algo aqui, autoral também, que é para fechar aqui o quadro com vocês, mas antes de colocar no ar esse ponto, que na verdade é uma provocação, olha, coincidentemente, eu não imaginava que nós fôssemos decolar nesse ponto de política, de economia, de questões sociais, mas aconteceu. A mesa do podcast é isso, né? Nós falamos um pouquinho da história de cada um, então a ideia é essa mesmo, é trazer assuntos diversos, e daí você que está ouvindo, que está assistindo, né, vai dar aí a sua opinião, está em aberto para você seguir aí o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, terá um feedback dentro do que a gente vê que você deixou lá a sua opinião. Aqui não estamos escolhendo lado, falando de lado, a gente está falando do ponto de vista de cada um, como a gente sente, como a gente percebe as coisas no dia a dia, mesmo porque é preciso dialogar para a gente poder conseguir encontrar as respostas, né? Wagner, se você fosse trazer uma música para a gente agora, o que você traria dentro dessa linha aí? Você tocaria um Cazuza, Brasil, Mostra a Sua Cara, Quero Ver Quem Paga, para a gente ficar assim? Por aí, ou questão tipo de Tempo Perdido. Então toca uma pra gente, o que você achar mais cabível, por gentileza. Antes de você fazer o som, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para fazer uma dica para você. A gente falou de empreendedorismo e eu estou focado aqui em trazer à tona, trazer para você as indicações sobre os empreendedores da Zona Norte aqui de Bragança Paulista. Hoje eu tive o prazer de estar numa barbearia que eu não conhecia, do nosso amigo Diego, barbearia 011, localizada aqui na rua Pará. Diego, grato. Eu tô com um chapéu aqui, né, mas dá para ver o corte. Não sou dos mais bonitos, nem o melhorzinho, mas me senti satisfeito com o seu trabalho. Parabéns. Para quem não conhece, o Diego da barbearia 011, tá aí a dica, passa lá para conhecer. Ele é muito profissional. Inclusive, é uma barbearia que já foi premiada nesses últimos 2 anos, 2021, 2022 e 2023, como um dos destaques de barbearia aqui em Bragança Paulista. E pensou em empreender, né? Pensou em divulgar o seu negócio? Procure a Gráfica TBC, a gráfica que está aí dando aquele suporte para o pequeno empreendedor. E naquele café da manhã, que é aquele pãozinho, que é aquele bolinho com aquele confeito legal, tá aqui, super pão do nosso amigo Ricardo. E vamos seguindo com o som aqui. Faltou o pão, hein? Pra gente poder Faltou o pão do super pão. Eu quero, hein? Pão. Vamos lá? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então, sério, e seu, você sabe, hein? Tá cantando. E seu fazer, e seu fazer,
É o que ele estava falando aí, que a gente precisa, né? E o tempo, né? Pra gente, tudo isso que acontece, e a gente perde, às vezes, muito tempo discutindo, muito tempo brigando, independente do lado político, independente do lado da razão, a gente esquece que isso aí é tudo tempo perdido. É isso aí. Wagner Souza trazendo para vocês essa canção maravilhosa, uma canção que nos faz refletir, é uma boa provocação. Falando de provocação, ó, ninguém... Só eu tô comendo, gente. Franguinho passarinho aqui, ó. Franguinho passarinho. Se vocês esperarem muito, vai ficar sem tempo, porque eu vou comer tudo. Sem medo e sem vergonha. Pizzaria do Alemão. Aqui essa porçãozinha bacana, se você precisar petiscar, é o lugar certo aqui. No Parque dos Estados, aqui na Deputado Vigílio de Carvalho Pinto, né? Deputado Vigílio de Carvalho Pinto, mas aqui é franga passarinho, tá? Deixar bem claro para você que dá. Que cresceu. Pizzaria do Alemão é uma ótima opção aqui. Tem um deckzinho legal para você comer a pizza também ali, tranquilo, casal, em família, com amigo, né? Quero agradecer aí, desde já, a Pizzaria do Alemão e muitas porções. Se quiser tomar um cafezinho, lá tem também. Essa é a nossa dica da noite. Se você gosta de música, como nosso amigo Wagner, tem um filho que leva jeito para a coisa, Instituto Musical da Capo é a nossa dica aqui do podcast Papo de Garçom. Procurei aí o Valdir Gil, que é um musicista, um mestre excelente, né? Então tá aí as nossas dicas dos parceiros, e se pensou também em seguro de proteção do seu carro, né? Despreocupa é a nossa dica por aqui. Estamos chegando aí nos minutos finais do podcast Papo de Garçom. Foi bem diversificado o papo aqui. Quero agradecer você que já está no canal. Segue lá. Você que não está, curta o nosso canal, logo as nossas páginas, as nossas redes sociais aí para vocês curtirem também, para vocês fazerem os seus comentários, algumas fotos, alguns vídeos. Gratidão desde já para você que já está compartilhando, para você que já está comentando. E é isso, podcast Papo de Garçom trata de adversidades, tá, gente? Não é porque é Papo de Garçom que a gente vai trazer só a questão do mundo da hotelaria. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de política, vamos falar de música, né? Vamos falar de arte e cultura de modo geral. Ricardo, a Superpão tem uma rede social legal? Você está movimentando a sua rede social? Não, eu até tentei uma época movimentar um pouco a rede social, mas eu percebi que era muito esforço e pouco resultado. Então, assim, no bairro aqui, a rede social e para padaria, né, para outros segmentos, de repente, né, por exemplo, para uma lanchonete, para quem trabalha mais no delivery, a rede social pode trazer um resultado maior. Para mim, eu percebi que ela não trazia resultado. Então, era um esforço muito grande para um resultado muito pequeno. Entendi. Então, eu acabei deixando de lado a rede social. Tem lá mas existe. Tem uma paginazinha no Facebook, mas eu dificilmente movimento. Entendi. Qual o contato para, por exemplo, eu quero fazer uma encomenda de pães, de doces, de salgados, como faria? Pelo nosso telefone fixo, né? Embora pouca gente use, mas nós temos lá o telefone fixo, que é o 2473-0651. E o mais convencional, mais usado hoje, que é o WhatsApp, né? Que é o 11 99597 8830. Então é só mandar um WhatsApp, né? Passar a sua encomenda lá, que a gente registra e fabrica. É isso aí. Wagner, e você? Redes sociais, meu irmão? Ou TI, né, bicho? Pelo amor de Deus, hein? Não, eu tenho. Eu tenho o Instagram, né? No meu caso o Wagner com W, né? _ Souza Oficial. Lá eu posto sempre os lugares que eu vou, né? Inclusive postou a gente, sua vinda, né? Sim, fiz uma Obrigado. Lá. Eu tinha que fazer. Né? Não, e assim, lá é onde eu coloco mais as coisas, mas tem no Spotify também, né? Que tem a nossa música, né? Música de trabalho, que é Wagner Souza Pensar na Gente, né? O YouTube também tá lá, Wagner Souza, e lá tem Wagner Souza Pensar na Gente, e lá também tem a Romântico Antigo, que é um trabalho mais antigo,
Mas eu tô aí, eu tô no TikTok. Tá na estrada. Tem que estar aonde aparece, Facebook, né? Lá tem a Simplesmente WS, que é Simplesmente Wagner Souza. Então tem todo lugar. Se procurar, colocou Wagner Souza, pensar na gente, já vai achar. Contato, telefone, WhatsApp tá lá também. Para shows, eventos, qualquer coisa, gente. Churrasco. Velório. Assistir as capivaras no Lago do Tabuão, qualquer coisa. Né? A gente pode chamar 11, né? 99224877. É isso aí, precisou de um som, precisou alegrar o ambiente ou romantizar o ambiente, né? Tá aí com o Vagnão, que ele toca um som que toca você, literalmente. Grato pela sua presença aqui, Ricardo, gratidão. Nosso amigo Obrigado. Zoom, que já foi. Né? Grato pessoal da técnica aí, o mestre tá aí, outro mestre tá ali. O mestre e o mestrinho. E o mestrinho tá ali. O mestrinho já tá com sono ali já, né? Mas tá aqui com a gente. Pessoal, é isso. Chegamos aos minutos finais do podcast Papo de Garçom. Teremos novos convidados. Vamos já para o nosso terceiro episódio. Eu agradeço mais uma vez. Curta, comente, compartilhe e seja bem-vindo se você tiver interesse. Vai estar já aqui também o contato para você trazer a sua história, independente da área que você atua. A ideia aqui é contar história, enaltecer as pessoas e aprender com cada um. Eu sou o Maurício Santos, vamos ficando por aqui. Como eu disse, vou deixar uma mensagem para vocês aqui. Coincidentemente, nós falamos um pouco de Brasil, né? E vou deixar essa mensagem para você que chama O Brasil que eu quero, né? Sou periferia, sou comunidade, sou nobre cidadão, sei o meu lugar, também sou parte da sociedade, sou o que muitos insistem em discriminar. Sou homem, sou gente, sou polivalente, não sou delinquente, não vem me julgar. Quero oportunidade, sou a sociedade, quero vida decente, ver meu país avançar. Quero uma sociedade menos miserável, um sistema estável. Quero acreditar. Quero governantes que sejam mais gente, que seja coerente no representar. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil seguro para a criança brincar. Transformar com ação, romper barreiras e muros, avivar nosso orgulho, revolucionar. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil tranquilo para a criança brincar. Grato a cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.